Trabalharemos agora ângulos, tá bom? Vamos lá? Gente, o que é ângulos? São figuras geométricas formadas por duas semirretas de mesma origem. Veja abaixo os elementos de um ângulo. Temos aqui o vértice, né, que é o ponto O, que é a origem dele, a origem das semirretas. Lados, semirreta AO e semirreta OB. Podemos indicar esse ângulo por O, AOB, no caso AOB. Quando eu faço AOB, o que se encontra ao meio, eu estou dizendo que ele é um ângulo, tá? Por isso que ele recebe esse chapeuzinho, tá vendo? Esse complexo aqui. Ou B ou A ordem não vai interferir, tá bom? Vamos agora ver a unidade de medida de ângulos. Gente, para trabalhar com unidade de medida de ângulos, vocês também têm que compreender, né, que transferidor trabalha, que temos o transferidor. Nesse caso aqui, esse transferidor, ele é o centro, né, que a gente chama de centro O, e ele tem um ângulo de quanto? 180 graus, né? Porque ele faz um ângulo raso. Quando ele dá uma volta completa, ele faz o quê? 360 graus. Tem origem 0 grau, passa por 90 graus, chega em 180, aqui embaixo seria 270, chegando aqui dando a volta completa a 180 graus, ou seja, 360 graus, desculpa. Sendo 180 mais 180, não é isso? Duas vezes? Uma das unidades de medidas que usamos para expressar a medida de ângulo é o grau. Ele é representado por esse simbolinho aqui, que é chamado de grau, tá, gente? O grau é um grau, corresponde à medida do ângulo de cada uma das partes obtidas ao dividirmos um círculo em 360 partes iguais. Na prática, utilizamos um instrumento de medida chamado transferidor. Temos aqui exemplo de um ângulo de 55 graus. Gente, aqui tem uma demonstração de como vocês fazem a construção, tá? Posicionamos o transferidor de modo que seu centro coincida com o vértice do ângulo, tá? Ou seja, eu vou pegar o transferidor, digamos que eu pego uma régua anteriormente, né? Marco aqui uma réguazinha e na pontinha onde eu marquei, de início na régua, eu vou fixar o transferidor. Posicionamos a escala correspondente a zero do transferidor sobre um dos lados do ângulo. Escala é aqui, ó, gente, zero é aqui. Ou seja, origem a 0 grau, tá? Identificamos na escala do transferidor o número interceptado pelo outro lado do ângulo, tá? Ou seja, aqui é o ângulo que eu estou querendo, 55. Então, eu vou começar aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50 graus está aqui. Se 50 graus está aqui, significa que a metade dele é 55, né? Entre 50 e 60. Então, 55 graus é aqui. Eu venho e marco. Depois eu venho com a régua, ó, e finalizo achando o meu ângulo de 50 graus aqui, tá? Ou seja, a medida AOB é igual a 50 graus. Vamos ver a seguir, né, algumas classificações dos ângulos. Mas antes, tem essa demonstraçãozinha que a Pro colocou aqui, tá, gente? Essa construção é mais um exemplo demonstrando para vocês como encontrar o ângulo com transferidor, desculpa, com uma volta de 360 graus, né? Lembrando que cada um, de um intervalo para outro, é quanto? 1 grau, tá? E aqui está fazendo a mesma demonstração. Vocês puxarem a reta, na origem, marcar, colocar o transferidor, que seria aqui, ó, centro do transferidor de 0 a grau, e depois encontrar o 48 graus, que vocês vão contando, né? 0, 10, 20, 30, 40. Quando chegou em 40, a metade dele é 45. Aí você vai lá, vindo pequenininho, entre um grau e outro. 46, 47, 48. E marca seu ângulo, tá? O ângulo de 48 graus. Vamos lá, gente. Tem aqui esse vídeo demonstrando a vocês como vocês vão fazer o que eu acabei de passar no slide, tá? Como vocês vão fazer a construção. Vocês vão marcar, tá? Vai puxar nessa marca da origem com a régua, a medida qualquer, vocês vão escolher, pegar o transferidor, fixar a sua origem, a de 0 a grau, e nesse caso aqui eu quero um ângulo de 120 graus. Aí eu vou marcar o ângulo de 120 graus e depois eu vou puxar com a régua. Pronto. Solucionei o que eu queria, encontrei meu ângulo de 120 graus. Vamos lá. Temos aqui, gente, as classificações dos ângulos. Ângulo agudo, quando tem a medida menor que 90 graus e maior que 0 grau. Ângulo reto, quando tem a medida igual a 90 graus. Ângulo obtuso, quando a medida é menor que 180 graus e maior do que 90.
E o ângulo raso é quando ele tem uma volta completa, ou seja, ele tem um ângulo de 180 graus, não é isso? Pronto, finalizamos aqui as explicações. Espero nos vermos nos próximos vídeos. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Bons estudos e até logo!